Olá, estamos de volta neste canal e desta vez eu quero estar falando, devido à data do dia 13/8, Dia dos Pais. Portanto, eu quero estar falando através desta mensagem, principalmente aos pais. Tudo bem que toda mensagem bíblica, ela reflete aquilo no coração das pessoas, mas eu quero nesta mensagem estar me dirigindo aos pais. Que tipo de pai é você? É o título que eu quero sugerir a esta mensagem. Eu quero usar dois textos que estão no livro de 2 Samuel, para então pensarmos sobre que tipo de pai é você. O primeiro texto está em 2 Samuel 11, do versículo 1 ao 15, que diz o seguinte: naquela época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe com ele os seus servos e todo o Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Numa tarde, Davi se levantou da sua cama e foi passear no terraço do palácio real. Do terraço ele viu uma mulher que tomava banho. Ela era muito bonita. Davi perguntou quem era aquela mulher. Disseram-lhe: ela é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou buscá-la, e ela foi até ele, e ele se deitou com ela, pois já havia se purificado da sua menstruação. Depois ela voltou para sua casa. A mulher engravidou e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: traze-me Urias o heteu. E Joabe o enviou a Davi. Urias veio a Davi e este perguntou: como está Joabe e o exército e como ia a guerra? Depois Davi disse a Urias: vai para a tua casa e procura descansar. E assim que Urias saiu do palácio real, foi-lhe mandado um presente do rei. Mas Urias dormiu na porta do palácio real com todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Então contaram a Davi: Urias não foi para casa. E Davi perguntou a Urias: não chegaste de uma viagem? Por que não foste para casa? Uma resposta veio sobre: a arca das tropas de Judá estão em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao relento. Como eu iria para casa comer e beber e me deitar com minha mulher? Por tua vida e por tua honra não farei isso. Então Davi disse a Urias: fica ainda hoje aqui, e amanhã te despedirei. Assim Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi convidou a comer e a beber com ele e o embebedou. E à tarde Urias saiu e foi deitar-se na sua maca, onde estavam os servos do seu senhor, mas não foi para casa. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e o enviou por intermédio de Urias. Na carta ele escreveu: posicionai Urias na linha de frente, onde a batalha está mais feroz, e o deixou sozinho para que seja morto, ferido e morto. O segundo texto está em 2 Samuel 12, de 11 a 16. Assim diz o Senhor: da tua própria família trarei o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, e ele se deitará com tuas mulheres à luz do dia. Pois tu o fizeste em segredo, mas eu farei o que disse perante todo Israel à luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. Mas visto que com este ato deste motivo para os inimigos do Senhor blasfemaste, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para casa. Depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela adoeceu gravemente. Então Davi buscou o favor da criança, observou rigoroso jejum, recolhendo, e passou a noite toda deitada no chão. Esses dois textos nos mostram uma situação de um rei, Davi,
cometendo adultério com uma mulher, Batseba, mulher do seu chefe do exército. E por conta disso, ele manda o chefe do exército dele, que era a mulher de Batseba, para não descobrir o seu pecado, a sua traição, ele manda ele para a linha de frente da guerra para morrer. Mas Deus condenou Davi por isso. No dia 13/8, que é o próximo domingo, ou que é domingo, quando você assistir essa mensagem, eu não sei quando você estará assistindo, antes do dia 13, ou no dia 13, ou depois do dia 13. Mas Dia dos Pais é comemorado em várias partes do mundo. E através desses dois textos, eu quero pensar com você que tipo de pai você tem sido, ou que tipo de pai você é. E esse texto de Davi, contando a história de Davi, vai nos ajudar um pouco a entender o que não fazer e como não viver, ou como não ter atitudes como pai. Porque o que aconteceu com Davi foi algo que ficou marcado na história da Bíblia. Os seus atos de pecado como pai, como sacerdote, como chefe de uma família. Tanto é que Deus vai dizer para ele: agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa. 2 Samuel 12:10. Então, nesses dois textos, nós aprendemos atitudes que pais podem causar de ruim na sua família devido à maneira que ele leva a sua família. Olha só, a relação pecaminosa entre Davi e Batseba morreu como Deus avisou. Ou seja, o filho da relação pecaminosa, ele pecou com Batseba, que não era mulher dele, era mulher de um chefe do exército dele. Dessa relação pecaminosa nasceu um filho, mas esse filho veio a morrer porque Deus assim o quis. Está em 2 Samuel 12, 14 e 18. Ou seja, aqui começa, vamos dizer assim, os problemas de Davi com relação aos seus filhos, à sua família, por causa do pecado. Então, cuidado, pai. Deixar o pecado bater a sua porta, deixar que o pecado entre a sua casa, porque terá consequências drásticas. Olha outra coisa, um dos filhos de Davi, chamado Amon, ele estrupou a própria irmã chamada Tamar. Isso está em 2 Samuel 13, versículo de 1 a 4 e versículos 10 e 14. Ou seja, a desgraça caiu sobre a família de Davi. Os problemas começaram a surgir por causa de um pecado cometido por ele, por causa dele não ter vigiado, dele não ter tido uma vida como Deus assim queria. Um irmão estrupa a própria irmã, e através desse estrupo as coisas continuam piorando. Absalão, que era um outro filho de Davi, fica com raiva daquela situação e mata o seu irmão Amon. Isso está em 2 Samuel 13, 23 a 33. Ou seja, um irmão estrupa a irmã, o outro irmão vai lá e mata aquele irmão. Desgraça após desgraça. Tudo por conta do pecado. Tudo por conta da desobediência de um pai. Então, cuidado, você, pai, que está assistindo essa mensagem. Preste atenção. Procure viver da maneira que Deus assim requer da sua vida. Deixe exemplos para os seus filhos, porque os filhos de Davi começaram a praticar tudo isso porque vendo a vida que o pai começou a levar. Davi era um rei. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ou seja, um homem íntegro. Mas no momento que ele se deixa levar pelos olhos, pela cobiça, pela traição,
pecados. Um outro pecado, uma outra situação que acontece dentro da família de Davi. Absalão, o próprio filho dele, persegue o pai com o intuito de tomar o reino. 2 Samuel 15:14. Ou seja, o próprio filho se revolta contra seu pai e tenta roubar o seu reino. Ou seja, novamente a situação instalada dentro de uma família por conta do que começou de um pecado. Absalão teve relação sexual com as mulheres do pai em praça pública. Olha só, 2 Samuel 16:22. Por isso que naquele segundo texto que eu li, vai dizer que Davi, Deus falando para Davi, você pecou às escondidas, mas eu vou fazer com que o pecado que você cometeu às escondidas seja feita à luz do dia. Ou seja, assim como Davi pecou com Batseba, mulher de Urias, tendo relação sexual, o mesmo aconteceu com as suas mulheres. E ainda foi pior, porque foi seu próprio filho, Absalão, que cometeu esse pecado. E ainda cometeu em praça pública, diante de todos. Então veja, Absalão, logo depois, ele é morto por ter se rebelado contra o pai. 2 Samuel 18:9. Ou seja, Absalão mata um irmão, depois tem relação sexual com as mulheres do seu pai, persegue o seu pai e depois é morto por ter se rebelado contra o pai. Então veja, quanta situação poderia ter sido evitado dentro de uma família se o pai fosse um homem exemplar, um homem obediente a Deus, um homem temente a Deus, não vivesse dessa forma. Mas o mal não parou por aí. Um outro filho dele, que está registrado em 1 Reis 2, de 24-25, Adonias, também é morto por conta de situações que aconteceram. Outra coisa, Davi, ele fracassa como pai, pois foi um pai ausente da família. Um bom pai acompanha seus filhos de perto. Olha só, Amon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois ela era virgem, e parecia impossível a Amon fazer coisa alguma a ela. Mas Amon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era muito sagaz. Este lhe perguntou: por que emagrece dia a dia o filho do rei? Não me contarás? Então Amon lhe respondeu: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Jonadab lhe disse: deita-te na cama, finge estar doente, quando teu pai vier te visitar. Peço-te que minha irmã Tamar venha me servir comida, preparando a comida na minha presença, para que eu veja e coma do que ela me servir. 2 Samuel 13, de 2-5. Ou seja, uma trama de um amigo para poder conseguir o intento de Amon ter relação sexual com Tamar. Ou seja, por quê? Porque o pai era ausente na família. Porque se o pai fosse uma pessoa presente, ele estaria vendo essa situação. Ele estaria perto dos seus filhos e não deixaria que isso acontecesse. Uma outra coisa, Davi fracassou, pois ele foi um pai sem afetividade. Ele não tinha afetividade com os filhos. O relacionamento entre Davi e seus filhos obedecia a um formalismo como rei. Então veja, em 2 Samuel 13:38 vai falar isso. Também em 2 Samuel 14:28 vai mostrar isso. 3 anos depois do fato ter acontecido, Davi ainda não havia perdoado. Ou seja, pai ausente, pai que só fazia as coisas pelos filhos num formalismo como rei. Então veja, tudo isso mostra a situação de um pai
a vida de um pai, o que pode. Tanto é que Absalão armou um golpe do Estado e acabou morto. Então, o que eu quero trazer através dessa mensagem para você que está me assistindo no Dia dos Pais? Não adianta termos êxito na vida se a nossa família é um fracasso. Não adianta você ser um excelente profissional. Não adianta você suprir a sua casa com tudo do bom e do melhor. Não adianta você dar para os seus filhos bons presentes, dependendo da sua situação financeira, da viagem para o exterior, dar carro, paga a faculdade. Ou seja, essas coisas são boas, são importantes na vida dos filhos, mas elas não suprem a sua presença, o seu amor, o seu carinho. Infelizmente, hoje, na época das redes sociais, é fato você ver famílias à roda da mesa, mas cada um no seu celular. Não se fala, não se conversa, não se olha no olho, não tem um abraço, não tem um aperto de mão. Ou seja, uma situação fria, de formalismo. Então veja, não adianta você ter tudo na vida, dar tudo na vida para os seus filhos, mas tendo assim uma família, um fracasso por causa dessa frieza. Lembre-se que a família é o nosso maior patrimônio e agrada os olhos de Deus a família. A família é uma instituição criada por Deus. Então Deus deixou no mundo pais e filhos, filhos e pais. Então nessa data de hoje, do dia 13, Dia dos Pais, ou quando você estiver assistindo essa mensagem, talvez já até passou o Dia dos Pais, não sei, mas lembre-se disso. A família é nosso maior patrimônio. Reflita acerca de erros, de pecados que talvez você tenha cometido ou está até mesmo cometendo. Olhe para os exemplos que eu trouxe da Bíblia sobre Davi, um homem respeitado, um rei. A Bíblia traz ele como um homem segundo o coração de Deus, mas mesmo assim aconteceu todas essas catástrofes, todas essas desgraças na sua família, que você pode ler no livro de 2 Samuel e ver essa realidade. Então, tudo isso por causa da desobediência de um pai para com Deus, por causa dos pecados cometidos por um pai diante de Deus. E as consequências vêm. Não adianta achar que não vai ter consequência, que vai. Ao olhar para a vida de Davi, somos alertados para os perigos que cercam a família. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 2 Timóteo 5,8 fala isso. Então, se ninguém tem cuidado dos seus, e principalmente dos da família, negou a fé. Então, se você não cuida dos seus filhos, se você não cuida da sua família, você está negando a sua fé. Disciplina é um componente necessário do amor. Então, se for preciso, discipline seus filhos. É bíblico isso. Já vos esqueceste do ânimo que ele vos fala como os filhos. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem fique desanimado quando por ele é repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e pune todo que recebe como filho. E visando a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filho. Pois qual é o filho que o pai não disciplina? Hebreus 12, de 5 a 7. Então, pai, se necessário for, discipline seu filho. Discipline ele. É um componente do amor. Disciplina identifica um filho como membro genuíno da família. Hebreus vai continuar falando isso lá no capítulo 12. Disciplina, ela pode parecer dolorosa,
mas no fim produz frutos. A disciplina nem sempre significa fazer a coisa para e por seus filhos. Disciplina bem-sucedida requer paciência, persistência e uma visão clara do objetivo. Então veja, a Bíblia nos traz vários ensinamentos da educação dos filhos, de como cuidar, de como tratar dos seus filhos. Mas é importante que o pai discipline seus filhos quando necessário for. Quer ver? Provérbios 22, versículo 6 diz assim: instrui a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecer não se desviará dele. Na Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje, ao invés de falar instrui, vai falar eduque. Na Bíblia Almeida, revista atualizada, vai dizer ensina, ou seja, instrui, eduque, ensine seu filho no caminho que deve andar. E qual é o caminho que ele deve andar? O caminho da palavra de Deus. Então, a minha palavra de encerramento desta mensagem é: comemore, sim, o Dia dos Pais. Faça uma festa, faça um almoço com seus filhos, esteja junto com seus filhos, mas não esqueça do principal. Ensine, eduque, instrua seu filho nos caminhos que deve andar. E que Deus possa abençoar a sua vida. E que essa mensagem possa ter falado ao seu coração. Pai, e se porventura você está cometendo algum pecado, se você está falhando na educação dos seus filhos, faça uma reflexão, ore, peça sabedoria a Deus, que Ele vai lhe dar. E com certeza não acontecerá na sua vida, na sua família, como aconteceu na de Davi. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. E que Deus te abençoe e feliz Dia dos Pais para todos os pais que estarão assistindo esta mensagem. Segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Pai, espelho pra minha jornada. Mamãe fez bem em te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Qualquer dor, um abraço teu me traz segurança no meu caminho.